Segundo a Kabbalah, a Torá não é para todos. Hoje a gente vai entender para quem é a Torá e o que é a Torá. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Emor, hoje focando nos parágrafos 56 e 57 do Zohar, sexto ano de leitura. O Zohar está analisando um versículo de Deuteronômio, versículo 44 do capítulo 4, que diz o seguinte: essa é a Torá que Moisés deu para o povo de Israel. E mesmo no literal, a gente já vê então aqui que está muito claro que a Torá é para um povo específico, né? A Torá não é para todo mundo, a Torá é para o povo de Israel. E o Zohar quer entender mais a fundo o que significa isso. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. Vamos primeiro entender o que é essa Torá que está sendo mencionada e o que é o povo de Israel. Bom, a Torá, se a gente for falar no literal, são os 5 livros de Moisés, né? Acho que isso todo mundo sabe. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas para a Kabbalah é mais do que isso, tá? A Torá não são só livros escritos. Torá, na verdade, se a gente for até a origem da palavra em hebraico, Torá é um ensinamento, uma teoria, tá? No caso, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a espiritualidade. Então qualquer ensinamento sobre essas coisas é Torá. Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, que eu estou fazendo e você está vendo, é Torá, é um vídeo de Torá, tá? Então, esse conhecimento espiritual, vamos resumir assim, é Torá, tudo bem? Não entenda necessariamente só os 5 livros escritos. E aí tem aqui uma coisa curiosa. Por quê? A gente tende a achar, talvez, não sei, de onde vem, por uma crença moderna, não sei, que assuntos de espiritualidade são para todos, né? E devem ser para todos e devem ser divulgados para todos. A Kabbalah diz não é bem assim. Tá? Tem pessoas que não se interessam por assuntos de espiritualidade. Tem pessoas que não querem saber de Torá, no termo que nós estamos usando aqui, né? Tem pessoas que estão preocupadas com outras coisas. Ainda que a pessoa esteja preocupada, o Zohar vai dizer, a Kabbalah vai dizer, tem gente que não tem afinidade com o tema. Tá? Vamos pensar até em outras áreas, fazendo aí uma distinção, né, leavdil, como a gente fala em hebraico, mas, por exemplo, matemática é para todos? Não, não é. Você pode até dizer, bom, é importante todo mundo saber matemática. Ok, concordo, o básico, mas percebe que uma carreira na matemática, ou viver com matemática, não é para todos, é para alguns poucos. Ciência é para todos? Não, não é para todos. É a mesma coisa com Torá, tá bom? Talvez algum conceito básico, claro, sobre a vida, o universo, a espiritualidade, as pessoas vão ter. Mas são pessoas, a maioria das pessoas não vai querer uma carreira de Torá, estudar Torá a fundo, conhecer a espiritualidade a fundo, tudo bem? E aí a gente tem uma outra coisa legal, porque assim, a gente pode às vezes achar, e essa é uma visão muito do cristianismo, me parece, qualquer coisa, alguém me corrija se eu estiver errado, que eu tendo ali uma verdade espiritual, eu preciso divulgar ela para todo mundo, né? Que é o que se chama às vezes de proselitismo. Então o cristianismo fazia muito isso, ainda faz, a gente sabe, de tentar levar a verdade, né, para todos os lugares. Essa é outra coisa que a Kabbalah fala, não é assim que funciona, não precisa, né? Se você encontrou a verdade, pronto, ela é sua, acabou, e você não tem obrigação nenhuma de ficar levando para os outros. E é interessante que às vezes quando vem esse tipo de fala, tem gente que fala assim, ah, mas não é bom, a espiritualidade não é boa, não faz bem para a pessoa, não deveria revelar para todo mundo. Uma coisa não liga a outra, né? Claro que faz bem, não tenho dúvida que a espiritualidade pode ajudar uma pessoa, mas não é por isso que eu preciso ficar levando para todo mundo, às vezes forçando, né, que o outro estude por goela abaixo, porque cada um tem, como a gente falou, o seu interesse, os seus objetivos. Tem gente que não quer, né, e tá tudo certo com isso, a Kabbalah não vê como uma obrigação, percebe? Com tudo isso que eu falei, a gente entende a segunda parte do versículo. Por que a Torá diz, essa é a Torá que Moisés deu para o povo de Israel? O povo de Israel representa quem quer a Torá, né? São as pessoas que querem saber sobre Deus, sobre o universo, sobre a espiritualidade, sobre o propósito da vida. Essas pessoas que para Kabbalah são chamadas povo de Israel. Então quando a Torá diz, a Torá é para o povo de Israel, ela está fazendo uma declaração, não é algo universal. Apesar do que você possa querer ou possa achar que deveria ser o correto. Você não tem que ficar dando Torá para quem não está interessado. Tá percebendo? Bom, e aí aprofundando um pouquinho mais na noção de povo de Israel, desculpa se o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o normal, mas sempre que eu falo isso também eu fico encorajado porque
geralmente aparece a gente comentando, não se preocupa, o vídeo fica ótimo, não tem problema. Então, mas desculpa se o vídeo ficar mais longo. O Zohar explica um pouquinho mais também de qual é a característica do povo de Israel. A primeira a gente já viu, né? São pessoas que querem saber de espiritualidade, então para essas pessoas é a Torá. Vai estudar sobre espiritualidade. Mas o Zohar lembra para nós que tem uma característica marcante. Qual é? Se você conhece a história bíblica, como surge o povo de Israel? A partir do momento que surge a ideia de circuncisão, né? Deus aparece para Abraão, fala, olha, você a partir de agora vai ser um povo especial, eu vou chamar aí você um pai de um povo, né? E para isso eu vou estabelecer um pacto com você e com todas as gerações. E esse pacto é a circuncisão. Então o Zohar lembra para nós que parte de ser Israel é a circuncisão. Agora, vamos lá. É óbvio que para Kabbalah não tem nada a ver com a circuncisão física, tá bom? Antes até de explicar o que é a circuncisão espiritual. Já vejo talvez pessoas perguntando, mas Yair, eu preciso me circuncidar? Para Kabbalah vai dizer assim, é indiferente o que você faz no físico ou não, tá? Pode ser muito bom, eu diria, mas não é obrigatório. Já tem vários estudos mostrando que, inclusive, do ponto de vista médico-biológico é bom. E aí, claro que eu estou falando de homens, né? Não tem circuncisão feminina na Kabbalah, no judaísmo. Mas a Kabbalah não está preocupada com isso, percebe? Não é essa circuncisão, certo? Então, se alguém vier com esse tipo de pergunta, preciso me circuncidar? Eu diria, faça, se você puder. Nada for contraindicativo. Eu acho que pode ser legal, inclusive por ponto de vista de saúde, como eu disse. Mas, do ponto de vista de Zohar, o que é a circuncisão? O Zohar explica que é o seguinte, muito resumidamente, tá? O órgão sexual representa Yesod, ou melhor, Yesod representa o órgão sexual. E quando a gente fala isso, agora, no nível espiritual, estamos falando de homens e mulheres. E o canal de Yesod é uma sefirá que é particularmente suscetível a ficar bloqueada pelo que a gente chama na Kabbalah klipot, cascas. Ficam cascas em volta de Yesod e não deixam a energia brilhar com muita facilidade. De novo, isso para homens ou para mulheres, tá? Yesod é para todo mundo. Essas cascas, essas klipot, são representação do prepúcio. Então por isso que na circuncisão física você tira o prepúcio, você está tirando uma casca. Espiritualmente, não é essa casca física que tem que ser tirada, é a casca espiritual. Deu para entender? Tirar essas cascas de Yesod para a energia fluir melhor e para a luz brilhar mais. Agora, pergunta então, né? O que são essas cascas do ponto de vista espiritual? Físico é o prepúcio, como eu falei. Espiritual. Muitas coisas, tá? Essas cascas representam muitas coisas. Mas nesse trecho que nós estamos lendo, o Zohar diz que a principal coisa que cria cascas é a intenção errada na hora de ir buscar a Torá. Então, quando eu vou estudar a Torá, não porque eu realmente quero melhorar como pessoa, entender a espiritualidade, me aproximar do Criador, ser do povo de Israel, né? Quando eu vou por qualquer coisa que não seja isso, eu estou criando casca. Eu não estou me circuncidando, digamos assim. Deu para entender? Então vamos supor um caso que acontece muito na Kabbalah. Quero estudar Torá para virar um grande mago. Né? Agora eu quero aprender os segredos do universo, fazer magia e mudar a realidade. Nada contra você fazer isso, tá? Depois de um tempo de estudo e tal. Mas se o seu objetivo é só esse, se você talvez já chegue só para isso, você não está circuncidado, do ponto de vista cabalístico. Então aqui o Zohar defende, neste ponto, eu repito, porque a casca pode representar muita coisa. Neste ponto, ele diz que a casca é tirada quando eu tenho uma intenção pura. Né? Quando eu quero estudar Torá, porque eu realmente vejo ali algo valioso, algo importante, que vale a pena estudar e que vai melhorar minha vida espiritualmente, não para me dar necessariamente benefícios materiais. Tudo bem? Então, acho que com isso, desculpa de novo, como eu falei, talvez o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas dá para entender muito bem, então, o que é o significado de Moisés ter dado a Torá para o povo de Israel. Um bom dia a todos e tudo de bom.